é o seguinte, PP. Nos autos da petição 14.129, não está publicada nem a decisão do Moraes e não estão publicados os votos do Moraes e do Flávio Dino. É o seguinte, PP. Nos autos da petição 14.129, não está publicada nem a decisão do Moraes e não estão publicados os votos do Moraes e do Flávio Dino. E o que mais incomoda é saber, disse que, por unanimidade, a primeira turma manteve a prisão preventiva, quando, na verdade, nós não sabemos, e por informações não oficiais, porque não está publicado, porque trata-se de um processo semi-sigiloso, nem Moraes nem Dino enfrentaram esta questão fundamental. Por que é que houve afronta de uma cautelar que não deveria mais existir, porque dada nos autos de uma investigação que resultou na condenação de pessoas diferentes da de Jair Bolsonaro? Por que que Jair Bolsonaro é tratado como réu, sendo que ele sequer é acusado, denunciado naqueles autos? Como é que ousam dizer que a prisão foi mantida por unanimidade quando todos os aspectos do direito não foram enfrentados nem por Dino, nem por Moraes, e foram assumidos como verdadeiros por Carmen Lúcia e Cristiano Zanin? Tentei recapitular tudo. Foi bem. Dá 10 estrelinhas. Mas eu quero ouvir você um pouco, para não ficar me ouvindo. Ô, Pavinato, você colocou no ponto, na minha opinião, principal, né? O Bolsonaro não deveria estar em prisão domiciliar. Por quê? Porque o inquérito que foi aberto para investigar o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que era a coação no curso do processo, o Ministério Público Federal, ao propor a denúncia, deixou o Bolsonaro de fora. Então, a prisão domiciliar deveria cair. Esse é o ponto principal, na minha opinião. Então, a prisão do Bolsonaro domiciliar, que foi convertida em prisão preventiva no sábado de manhã, ela é uma prisão ilegal, uma prisão abusiva, arbitrária. Esse é o ponto que nós estamos de acordo, é uma premissa básica dessa conversa, né? Então, tudo depois daqui, depois dessa alegação da prisão, é ultrapassando essa questão. Então, assim, vou ultrapassar a questão. Aí tem o segundo aspecto, né? O segundo aspecto, a segunda camada, na minha opinião, né, é a decisão, é o pedido absurdo da Polícia Federal e a decisão ainda mais absurda do Alexandre de Moraes ao falar que você não pode se reunir com pessoas no Brasil, sendo que no Brasil a Constituição Federal assegura o direito de reunião e a liberdade de religião. Então, ou seja, convocar vigília, convocar reunião, convocar manifestação é legítimo e é assegurado pela Constituição Federal. E esse foi o pano de fundo da decisão do Alexandre de Moraes, que foi ratificada pela primeira turma do STF. Foi o fundamento. Assim, tanto não tem sentido que você veja, se fosse um plano para a fuga, essa vigília ela foi uma reunião totalmente espontânea. Tanto é que teve até lá um religioso de esquerda que foi lá falar mal do Bolsonaro. Uhum. Não tinha nada orquestrado ali. Claro que... Não, e outra coisa eu estava vendo, pela decisão, parece que o Flávio Bolsonaro estava convocando a vigília na porta de casa do Bolsonaro. Não, era 2 quilômetros da residência do Bolsonaro. Ou seja, era distante da questão. Mas tudo bem, restringe no raio maior, então, se for o caso. Agora, proibir é um absurdo. E mais do que proibir, falar que estava tentando criar um subterfúgio para o Bolsonaro fugir, não tem lógica alguma, né? Então, esses são os 2 pontos que eu acho principal e é importante destacar aqui. Agora, Pavinato, partindo da premissa, né, que a decisão foi abusiva,
a prisão do Bolsonaro é ilegal, é inconstitucional, porque ele não deveria estar preso, porque foi pedido nos autos do processo que Bolsonaro não é réu, né? Não dá para a gente também achar normal, né, que na medida cautelar que o Alexandre de Moraes tinha lá um item lá, usar a tornozeleira eletrônica. A partir do momento que você tenta violar a tornozeleira eletrônica, você está descumprindo a medida cautelar. Então assim, se na hipótese o Alexandre de Moraes falasse que a tornozeleira eletrônica foi violada, para mim era motivo já de prisão preventiva, se fosse nos autos adequado da tentativa de golpe de Estado, não nos autos da coação curso do processo. Então isso eu queria destacar aqui. Agora, o que causa estranheza, né, é que a decisão do Alexandre de Moraes foi antes da agente da Polícia Federal ir na casa do Bolsonaro certificar a violação da tornozeleira, foi antes do Bolsonaro se manifestar que ele, de fato, estava querendo colocar fogo na tornozeleira eletrônica, né, com maçarico. Ou seja, então você vê que está tendo uma predisposição do STF do Alexandre de Moraes de condenar o Bolsonaro. Essa predisposição é clara. E vale lembrar também, tivesse o Bolsonaro sido denunciado nesses autos da petição 14.129, repito, não foi. E uma vez que não foi, essa cautelar já devia ter caído. É isso. Não caiu, já era uma medida restritiva de direitos e legal, antijurídica. Mas, mesmo que fosse ele denunciado nos autos dessa investigação, que encarta a petição 14.129, que não é o processo da ação penal da trama de golpe, esta é a ação penal 2668. São distintos. Mesmo que Bolsonaro fosse denunciado na petição 14.129, como foram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Mesmo que tivesse sido Bolsonaro ali denunciado, há que se lembrar. Quando se fala em coação no curso do processo, nós temos o réu, o vilão, que é o coator, aquele que coage. E nós temos o mocinho, a vítima, que é aquele que é coagido. No caso desses autos, quem era o coagido? Quem era a vítima? Alexandre de Moraes. E o fato de uma vítima reger, seja durante a investigação, seja para aplicação de cautelar, pior ainda para aplicação de cautelar, e pior ainda para analisar, processar e julgar, na qualidade de vítima. Isso, pela Lei 1079 de 1950, que fala dos crimes de responsabilidade, inclusive dos ministros do STF. Isso é considerado crime de responsabilidade. Julgar quando se sabe suspeito. Julgar quando se sabe parcial. Julgar quando vítima. Alexandre de Moraes, ele mesmo já emitiu decisões confirmando sua qualidade de vítima nesta coação, nessa suposta coação, e ele mesmo julgou, e o último ato dele foi, como vítima, como autoridade coagida, como vítima julgadora, mandar recolher Bolsonaro em prisão preventiva. Ou seja, nós temos um reiterado crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes, punível com o impeachment. Mas nós temos um Senado que endossa Cláudio Caivano, tudo o que está acontecendo. Vale lembrar que o Paulo Gonet, que sem a participação do Paulo Gonet, Bolsonaro não estaria preso. Sem a participação de Paulo Gonet, o processo da tentativa de golpe não teria corrido da forma que correu. Portanto, Paulo Gonet e Moraes formam uma dupla neste jogo. E Paulo Gonet foi reconduzido ao cargo de PGR, de Panaca Geral do Regime, para mais 2 anos, e recebeu
Dos 41 votos que precisava para ser reconduzido, 45. Na verdade, ele recebeu 54. Porque tirando o caso do Magno Malta, que não votou porque estava hospitalizado, tirando o caso do Magno Malta, outros 9 se abstiveram, inclusive o Marcos Pontes, astronauta, que registrou presença e não votou, foi ao banheiro. A diarreia devia estar fodida e não votou. Então vale lembrar que 54% dos senadores também têm mão nessa prisão do Bolsonaro, não? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? Você desenhou, né? Você fez todo um... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.